de como nós vamos acolher do público-alvo, tá? O público-alvo que foi um critério todo desenhado pelo Ministério da Saúde, pelo Departamento Nacional de ST, mais a imunização, né, o Programa Nacional de Imunização, PNI, junto com a vigilância. Então, foi toda uma força-tarefa de mãos dadas para a gente poder estar escutando eles, para poder aprimorar e estar passando no Estado, e principalmente para, vamos dizer, os atores principais, que são vocês, que atuam nos municípios, tá? Então, a gente sempre vai estar conversando, dialogando da melhor forma para o entendimento de vocês e também para vocês que acolhem os usuários e estarem atendendo da melhor forma também. Então, a vacinação da pré-exposição é direcionado para um público específico, né? Isso a gente tem que estar, às vezes é repetitivo, mas a gente tem que compreender isso, tá? Que são para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, do público de homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais vivendo com HIV, de 18 anos ou mais, com o último CD4 realizado nos últimos 6 meses, inferior a 200 células. Então, quer dizer, o que quer dizer isso? Então, os usuários que têm um CD4 menor que 200. Jocely, onde a gente acha esses usuários? Tem o sistema de monitoramento clínico e os SAIs, Serviços de Assistência Especializados, pode estar tirando essa relação. No dia 16, o Ministério da Saúde disponibilizou uma aba dentro desse sistema chamado SINC, que tem o nome Vacinação Mpox. E lá a gente consegue extrair a relação nominal dessas pessoas para cada serviço, para cada SAI. Então, hoje nós temos, que nós chamamos de UDMs, Unidades Dispensadoras de Medicamentos, que onde os SAIs estão inseridos. Eu vou citar rapidamente quais são os municípios, só para a gente entender mais ou menos como é que vai ser, vou ser bem breve, até porque é uma capacitação e a Fábia vai estar com vocês, tá? A capital São Luís, tá? Com os serviços dentro mesmo, que são de São Luís, que é o Centro de Saúde Bairro de Fátima, CTA Lira, CTA Anil. Hospital Presidente Vargas é na capital São Luís, mas é uma referência estadual. Aí vem o município, o SAI de São José de Ribamar, SAI de Bacabal, Barra do Corda, Coroatá, Codó, Caxias, Coelho Neto, Imperatriz, Itapecuru, Pedreiras, Pinheiro, Santo Inês e Timon, tá? Por decisão, por diálogo, por conversa de alinhamento junto com a vigilância, com o setor de vigilância, imunização, a gente conversando, vai ficar em 3 municípios essa vacinação, que seria a capital São Luís, Bacabal e Imperatriz. Lembrando que as pessoas que vão ser atendidas nesses 3 municípios são pessoas que fazem tratamento nesses serviços, não são de residência desses municípios. Mas pode, um exemplo, uma pessoa lá de Bacabal querer vir fazer o tratamento aqui no centro de saúde do bairro de Fátima. Então, a vacina dela vai vir para o bairro de Fátima, tá? Em São Luís, as vacinas vão ser no bairro de Fátima, no centro de saúde do bairro de Fátima e no CRIE, né, no Hospital Universitário Materno Infantil. Em Imperatriz e Bacabal vão ser no serviço, no SAI, tá? Os outros municípios, sem ser Imperatriz e Bacabal, vão vir para São Luís, vacinar aqui em São Luís. Então, por isso que é importante a relação nominal tirada no SINC, porque nesse serviço, eles vão mandar esse usuário, vão encaminhar com um encaminhamento médico, tá? Por quê? Porque a gente tem, assim, um receio, não é nem um receio, é uma responsabilidade de não estar disponibilizando essa relação nominal para os serviços que não atendem pessoas vivendo com HIV e AIDS. Porque tem todo um critério do Ministério da Saúde, tem uma portaria do sigilo profissional.
do sigilo da ética enquanto a esse usuário. A gente já sabe, essas pessoas vivendo com HIV/AIDS, como eles têm todo uma dificuldade de acessar o serviço, então a gente está, vamos se dizer, protegendo, né, toda a sua sorologia, né, um direito dele de guardar, e de nós como profissionais também. Então, a gente sugeriu em estar como fez da vez, quase como da Covid também, foi um encaminhamento médico, então foi eles para poder receber a vacinação. Tá? Isso foi tudo dialogado, alinhado junto ao Ministério da Saúde, com os departamentos afins, aqui também no Estado, para a gente poder tá preservando esses usuários, tá? E a gente se coloca à disposição, né? Eu, como Jocélia, chefe desse departamento, a equipe técnica toda, vou estar colocando meu contato no chat, qualquer dúvida, para a gente estar conversando, tá? É sempre bem alinhado, sempre bem... Eu sei que nós sabemos que vocês que vão atender esses usuários, vocês que vão estar respondendo, às vezes a gente sabe que tem usuários que não estão nos critérios, que vai procurar por que eu não recebo também a vacina. Então, para a gente estar preparado, para saber responder, e sempre, se tiver dúvida, encaminha para o SAI, porque lá, né, a gente tem certeza, como vocês também, que aí lá eles podem ter uma resposta mais conivente, porque às vezes até, vamos dizer, a conquista, né, o profissional que já está no SAI, aquele usuário já conversa, já tem aquela dinâmica com ele, e é até mais fácil para ele entender todo esse processo, e a gente sabe que são poucas doses, e eu tenho certeza, com toda a colaboração de vocês, nos municípios a gente vai conseguir. Vamos ter um êxito, eu sou muito confiante, e tenho certeza que vai dar tudo certo, já está dando, tá? Então, eu agradeço em nome de toda a equipe do departamento, e a gente está à disposição. Então, meninas, era só isso, Alice, era esse recado. Alice, e qualquer dúvida, eu estou aqui. Alice e Fábio, à disposição. Estou em stand-by. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, Jocélia, pela explicação, né, pela essa abordagem que você fez, um resumo bem rápido, mas porém bem esclarecedor. Quem participou da reunião ontem já havia sido informado sobre essas, né, essas orientações que foram acordadas, feito esse acordo junto com os municípios que participaram ontem. Antes, eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Fábia, sou enfermeira do Departamento de Imunização aqui do Estado, e a Alice hoje está impossibilitada de falar, porque ontem ela já falou, já bem, com bastante dificuldade, e ela não melhorou, porque ela não para de falar, ela não para se cuidar. Ela disse que ela não tem como. Bom, mas a gente vai aqui dar um recado, né, falar sobre... Ontem foi combinado que eu iria fazer essa parte da vacina, então aqui estamos para fazer essa abordagem mais voltada para a vacina mesmo, da monkeypox. Mas antes, na apresentação, a gente vai ter a oportunidade de mostrar para vocês para quem não teve ainda a chance de ler o material, porque aqui na sala tem outros municípios que não são os municípios que vão receber a vacina, que tem pessoas que vão ser encaminhadas para cá, para São Luís, e nem que vão receber a vacina, que no caso é Imperatriz e Bacabal. Tem outros municípios além desses que vão estar com pacientes sendo encaminhados, com as pessoas sendo encaminhadas para São Luís. Demonstraram interesse, a Alice mandou o link e estão aqui presentes para tomar conhecimento, né, sobre essa campanha. Então, a gente vai colocar agora a apresentação, só um instantinho, tá? Fox, meu pai. Bom, gente, então, a vacina Mpox, né, a vacinação contra a Mpox, ela é uma vacina muito
recente, né? A gente, no Brasil e no mundo, tinha havido a necessidade da produção de uma vacina para esse tipo de vírus. Vamos ver aqui um pouquinho da história da monkeypox. Então, o mpox vírus é um ortopoxvírus causador de doenças cujos sinais e sintomas se assemelham aos da varíola, com menor gravidade. É uma zoonose que é endêmica em países da África Central e Ocidental. E os casos mais frequentes são em locais próximos a florestas tropicais. Elismara, Com evidências de dano emocional em animais. Eu queria pedir para quem tiver com o microfone aberto, por favor, fechar o microfone, tá? Obrigada. Com evidências da detecção viral em animais como roedores em geral, esquilos, ratos e ratazanas, diferentes espécies de macacos, entre outros. Cabe destacar que, apesar do nome, os primatas não humanos, que são os macacos, não são reservatórios do vírus. E, como os humanos, também podem ser acometidos pela doença. Eles têm incubação durar de 5 a 21 dias. A transmissão dos humanos é limitada, estando mais frequentemente relacionada a contato direto com fluidos corporais, lesões de pele ou de mucosas internas como boca ou garganta, gotículas respiratórias, em qualquer fase da doença e também por meio de objetos contaminados. Dentre os sinais e sintomas, os mais frequentes são febre, erupções corporais que evoluem de máculas a pústulas, no período entre 2 a 4 semanas, e edema de gânglios linfáticos. Aqui para mostrar para vocês um pouco do que ocorreu desde o ano passado, né, para a aquisição de vacinas em relação à vacina do monkeypox. Então, em maio foi negociado com a OPAS e a Organização da Saúde uma negociação ativa com produtores de vacina contra a monkeypox para facilitar o acesso aos 42 países, incluindo o Brasil. Em julho, a OMS declara a monkeypox como emergência de saúde pública de importância. Ficou mudo, né, gente? Estão escutando agora? Estou escutando. Certo. Então vamos continuar. E agora voltou. Sim. Só um minutinho, tá ajeitando aqui. Bem, então, em agosto e outubro, foi recebido aqui no Brasil o primeiro lote da vacina, 9.800 doses. Em novembro, os estudos são submetidos ao CEP-CONEP para análise dos estudos de efetividade, de segurança, aqueles estudos que são feitos com a vacina para verificar se a vacina realmente ela é segura e ela é eficaz, né, para uso na população. Em dezembro de 2022, foi recebido o segundo lote da vacina, 21 doses, e em janeiro, o terceiro lote, 18.200 doses. E o estudo de pós-exposição, ele é aprovado no CEP-CONEP após essa análise que foi feita desde de novembro. No Brasil, né, a situação até a semana
até 18 de fevereiro, que é a semana 7, nós tínhamos no Brasil um número de 10.640 casos confirmados e prováveis, sendo que notificados, o número ficou em torno de 50.803 pessoas notificadas. Então, casos mesmo confirmados e entre confirmados e prováveis, que até o momento não tinha sido confirmado, nem também excluído, era em número de 10.640 pessoas. Aqui para a gente observar como que os casos eles iniciaram em junho, com o ápice de casos em agosto, né? Então, foi crescendo o número de casos, mais ou menos 5 de agosto, houve uma elevação bem importante, que no decorrer das outras semanas ele foi caindo, e até a semana do dia 1º de fevereiro desse ano, o número de casos já era bem menos, né? Isso mostra que realmente a doença ela não tem um grande potencial de transmissibilidade. Está restrito a alguns públicos e restrito por conta exatamente dessa transmissibilidade baixa. Para mostrar aqui rapidamente, como aqui no Maranhão, então no dia 20 de maio, o Maranhão recebeu uma divulgação de alerta dos casos de mpox. No dia 3 de junho, divulgação de comunicado de risco. No dia 10 de junho, foi instituída a sala de situação da mpox. O primeiro caso no Maranhão foi confirmado 10 de agosto de 2022. Em agosto de 2022 também foi elaborado o plano de contenção estadual da mpox, né, no Maranhão. Em agosto também foi publicado o primeiro informe diário da mpox. E no dia 22 de novembro, nós tivemos aqui, infelizmente, um óbito por mpox. Então, vocês vejam que aconteceu na sequência, né? Quase que parecido com o Brasil, né? A elevação de casos no Brasil foi em agosto. Em novembro, embora com poucos casos, aqui no Maranhão, a gente teve casos e teve um óbito. Então, no Maranhão, confirmados até a semana 10 de 2023, 129 casos, descartados 387, suspeito 4, perda de segmento 38 e excluído 5. Então, nós tivemos no total 563 casos de mpox no Maranhão. O que a OMS recomenda de acordo com essa recomendação feita em agosto de 2022? Nessa época, né, o objetivo da resposta global ao surto da varíola é interromper a transmissão de pessoa para pessoa, com foco prioritário em grupos com alto risco de exposição, e para medidas efetivas de saúde pública, prevenindo o avanço da propagação da doença. Portanto, o uso criterioso de vacinas pode apoiar essa resposta. Então, nessa época já tinha certeza de que a vacinação ela seria a forma mais pontual de prevenção para essa doença. Então, o uso da vacina, ela já mostrava que iria dar esse suporte, esse apoio para essa resposta de proteger, de evitar a transmissão de pessoa a pessoa e proteger essas pessoas com um risco maior de exposição. Diz também que a vacinação em massa não está recomendada. Devem ser feitos todos os esforços para administrar as vacinas contra a monkeypox dentro de uma estrutura de pesquisa colaborativa, incluindo ensaios clínicos randomizados. Então, a vacinação em massa não está recomendada desde dessa recomendação primeira de agosto de 2022. Os estudos aqui só para mostrar que antes da vacina ser liberada, ela passa por estudos em um grupo de pessoas, o estudo 1 e o estudo 2. O estudo 1 é o estudo pragmático de avaliação de segurança e efetividade. E o estudo 2
é a avaliação de efetividade, de eficácia e segurança após a exposição à vacina, numa coorte prospectiva observacional. Quer dizer que essas pessoas ainda estão sendo acompanhadas e observadas agora com o início da campanha. Essas pessoas que vão estar tomando a vacina, elas também vão fazer parte desse estudo prospectivo observacional, né? Porque foi mostrado que a vacina é segura e eficaz no estudo 1, porém o estudo 2 é o que vai realmente confirmar, né, toda esse estudo que foi feito no estudo pragmático. Em novembro de 2022, qual era o objetivo dessas recomendações? Interromper o surto nos diversos países, interrompendo a transmissão de pessoa a pessoa, proteção de grupos vulneráveis com risco de desenvolver as formas graves da doença e minimizar a transmissão zoonótica do vírus. A vacinação pode ser uma estratégia complementar às intervenções primárias em saúde pública. Continua também a mesma recomendação de não fazer vacinação em massa, não tem recomendação. A estratégia da vacinação contra a mpox deve ser discutida em âmbito técnico e as decisões tomadas de forma compartilhada. As ações realizadas, né, após consulta com a Unitef, Anvisa, Conju e CETAI, considerando o quantitativo de 46 mil doses nos estoques do PNI. Vocês viram que nós recebemos parceladamente em 3 vezes o quantitativo de vacinas. Então, o laboratório ele disponibilizou dessa forma, né? Há uma escassez na produção e indisponibilidade da vacina no mercado internacional. O cenário epidemiológico da doença do país em declínio progressivo no número de casos, então, não houve um aumento de casos, muito pelo contrário, vocês viram que houve um declínio considerável mesmo. Recomendações da Organização Mundial de Saúde, o perfil dos casos graves e óbitos no Brasil. Então, o que definiu, na verdade, a escolha, vamos dizer assim, o critério de quem vai fazer essa vacina foi esse cenário epidemiológico em declínio progressivo. Quais eram as pessoas que mais adoeceram, complicaram e morreram por conta da doença, por conta também da produção e disponibilidade da vacina no mercado internacional, vejam que são poucas doses para o Brasil, né? E também pela questão outras questões que não estão aqui, mas a gente vai ver que a perda técnica da vacina, nós temos um prazo de validade após descongelamento. Então, todos esses parâmetros, eles serviram de embasamento para a definição do grupo prioritário a ser vacinado. Por isso que não há recomendação de vacinação em massa. Então, quem vai ser contemplado com a vacina? Na pré-exposição, são pessoas vivendo com HIV/AIDS, que são os homens cisgêneros, os travestis e mulheres transexuais, com idade igual ou superior a 18 anos, e com status imunológico identificado pela contagem de linfócito T, CD4, inferior a 200 células nos últimos 6 meses. E também os profissionais de laboratório que trabalham diretamente com o ortopoxvírus em laboratórios com nível de segurança 3, 18 a 49 anos de idade. Só aqui, já puxando aqui a informação dos profissionais de laboratório, somente os profissionais do laboratório do LACEN de Imperatriz e do LACEN de São Luís, estadual, né, que vão receber os profissionais que trabalham diretamente. Então, no caso, vocês vão ver que são apenas 11 profissionais de laboratório que vão fazer a vacina como pré-exposição. Na pós-exposição, né, aquela pessoa que se expôs a um contato, né, direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para mpox,
cuja exposição seja classificada como de alto ou médio risco, conforme o quadro que nós vamos mostrar a seguir. Então, alto risco, quem é que está dentro dessa classificação de exposição de alto risco? Aquela pessoa que teve exposição direta da pele ou membranas mucosas à pele ou secreção respiratória de uma pessoa com mpox confirmada, provável ou suspeita, com seus fluidos corporais, por exemplo, lesão vesicular ou fluido pustuloso, ou material potencialmente infeccioso, incluindo vestimentas ou roupa de cama, se não estiver sendo usado EPI adequado. Isso inclui inalação de gotículas ou poeira da limpeza de quartos contaminados, exposição da mucosa devido a respingos de fluidos corporais, contato físico com alguém que tenha mpox, incluindo contato direto sobre atividades sexuais. Isso inclui contato presencial, pele a pele ou boca a pele, ou exposição a fluidos corporais, ou materiais ou objetos contaminados, que são fomites, né? Normalmente compartilhando uma residência permanente ocasionalmente, durante o período de incubação presumido com uma pessoa que foi diagnosticada com mpox, ou um ferimento penetrante por material perfluorocortante contaminado, ou através de luvas contaminadas. Então, essa pessoa, ela se inclui como uma pessoa que se expôs a uma exposição de alto risco. Então, essa pessoa, ela tem indicação para fazer a vacina como pós-exposição. De médio risco, aquela pessoa que não teve contato direto, mais próximo na mesma sala ou espaço físico interno com um paciente sintomático com mpox confirmada, se essa pessoa não estiver naquele momento usado o EPI adequado. Ela também está elencada para fazer a pós-exposição. E baixo risco, ou mínimo risco, contato com a pessoa com a mpox confirmada, provável ou suspeita, ou um local que possa estar contaminado com o vírus da varíola dos macacos, usando o EPI apropriado, e sem qualquer violação conhecida com o uso do EPI e dos procedimentos de colocação retirada desse EPI. Contato comunitário, como está em um local externo, como caso assintomático, sem proximidade ao contato físico, e aquela que não teve nenhum contato conhecido com o caso sintomático de varíola dos macacos nos últimos 21 dias, da mpox nos últimos 21 dias. Então, vejam aí que os casos pós-exposição deverão ser pouquíssimos casos, até porque, como vocês viram no demonstrativo de casos, nós não temos uma grande quantidade de pessoas infectadas. E essas pessoas, para fazerem uso da vacina, que tiveram contato com o caso, tem que estar dentro desses critérios. Para receber a vacina, é preciso que a pessoa ela esteja vinculada a uma pessoa com mpox, certo? Então, nós vamos até falar vamos depois, no final, falar esse fluxo com mais detalhes de quem vai receber estando na condição de pré-exposição, que são aqueles que vocês viram, e de pós-exposição. Critério de exclusão para pós-exposição é ter tido contato de médio a alto risco com um caso suspeito, caso index, né, o caso único, suspeito provável confirmado para mpox, tem entre 18 e 49 anos, comparecer ao serviço de vacinação até 4 dias após a exposição. Essa informação é muito importante, porque até 4 dias, a garantia da vacina em proteger essa pessoa é considerada alta, né? Então, se a pessoa fizer até 4 dias, ela tem 90% de chance de não ter a doença. Embora ela possa ser feita até 14 dias, só que ainda nessa situação não há não se espera uma resposta imunológica adequada para a prevenção da infecção, de tal forma que o objetivo da vacinação será de reduzir o risco de progressão para formas graves. Ela não vai ter a forma grave, porém, ela não está isenta de ter a doença. Por isso que é importante a vacinação até 4 dias após a exposição.
O critério de exclusão. Na pré e pós-exposição, é já ter sido diagnosticado com mpox e ou apresentar lesão suspeita no momento da vacinação. E outro critério de exclusão é ter alguma contraindicação à vacina. Quais são as estratégias de vacinação? Ação conjunta com as secretarias municipais de saúde, estaduais e municipais. A estrutura logística que é da rede existente já, respeitando a dimensão e organização territorial de cada unidade federada. E recomenda-se que estados e municípios identifiquem serviços de referência para a realização da vacina, seja em esquema de pré ou pós-exposição, de forma articulada com os serviços ambulatoriais especializados em HIV/AIDS. No caso, a gente já fez desde o início com o departamento de ST/AIDS, hepatites virais, que é da responsabilidade da Jocélia, que ela já apresentou para vocês. Então, a estratégia de vacinação, qual vai ser, né, para a pré-exposição? Inicialmente, será enviado 50% do quantitativo de doses da população-alvo da vacinação pré-exposição. O envio de mais doses dependerá do andamento da vacinação. No Maranhão, nós temos para receber, para pré-exposição, 438 doses. Nós já recebemos agora 50%, né? E vamos receber posteriormente 50%. Vai depender do que a gente informar, o estado, municípios que estiverem fazendo a vacina, informarem as doses administradas. E esses 50% que a gente recebeu já vai ser para esse público, né? 438, que é 50% de 438, nós vamos ter que fazer 50, vamos fazer a primeira dose e vamos fazer a segunda dose. A gente já está recebendo a primeira e a segunda dose de vacina para esses 50%. Nós temos que garantir a segunda dose, certo? Então, por isso que o PNI está amarrando essa questão da informação, porque se não houver informação, não tem como receber novas doses. Então, essa tabela, essa informação, ela foi obtida a partir do sistema de informação, né, que a Jocélia também falou, onde ele faz um filtro e ele indica, ele identifica as pessoas cadastradas no programa, onde essas pessoas têm o resultado do exame inferior nos últimos 6 meses. Então, são essas pessoas que vão ser contempladas a partir dessa avaliação do sistema. Aqui em São Luís, nós temos 4... Aqui faltou o CRIA, mas o que o CRIA agora ele vai entrar como referência não para atendimento aos portadores do vírus, mas ele vai entrar apenas com vacinação. Então, no bairro de Fátima, CT Anil, CT Alira e Hospital Aquiles Lisboa são as unidades de referência aqui da ilha de São Luís, onde aqui, só aqui pelo Ciclone, que é um dos sistemas, tem o Ciclone e o SINC, tem 145 pessoas e 136. É claro que esse número ele pode variar, isso a Jocélia depois ela pode complementar, pode variar porque o sistema ele é também dinâmico. É um sistema que ele vai recebendo informações diariamente das pessoas que estão sendo cadastradas, quando elas fazem exames e tudo mais. Aqui são os profissionais de laboratório, como eu falei, são 6 profissionais de São Luís e 5 de Imperatriz. Né? Agora eu falei que eram só 5, mas são 6 de São Luís, do LACEN, e 5 de Imperatriz. O outro profissional não vai ter direito a fazer, porque é só aquele profissional de laboratório que trabalha na análise direta com o ortopoxvírus. E muitos já me perguntaram até, e aquela pessoa que coleta? Não, é quem vai trabalhar, é aquele técnico. Não, nem todos do lab, vocês podem ver que o LACEN tem um quantitativo de profissionais do laboratório, muito mais pessoas, né, trabalhando, mas só vai receber a vacina esses que estão lá
para fazer esse trabalho com a monkeypox, que estão lá dentro do laboratório de monkeypox, tá? Na pós-exposição, quais são as estratégias? Então, serão encaminhadas doses de vacina visando a criação de estoque estratégico para os municípios que tenham tido 10 ou mais casos confirmados de mpox nas últimas 2 semanas, que São Luís vai entrar, né, porque ele teve, articular com a vigilância dos casos de mpox, monitoramento de contatos, promovendo uma busca ativa de casos e contatos e encaminhamento para a vacinação em tempo oportuno. Isso aí também é uma atividade em conjunto com a vigilância dos casos de mpox e também com o ST-AIDS e imunização. As UFs deverão solicitar ao Ministério da Saúde envio de remessas adicionais visando a continuidade da estratégia até que todo estoque de vacina tenha sido utilizado, o disponível para vacinação no estado. Aqui São Luís entrou como um município que teve 10 ou mais casos confirmados nas duas últimas semanas, quando foi feita essa avaliação. A distribuição da vacina, já falei para vocês, né? Nós recebemos agora, na pré-exposição, pessoas vivendo com HIV/AIDS e elegíveis, o envio de 50% para a primeira e segunda dose. Nós ainda não recebemos para pós-exposição, só pré-exposição. O envio de mais doses dependerá do andamento da vacinação e, a depender da demanda local, as UFs deverão solicitar ao Ministério da Saúde os envios de remessas adicionais visando a continuidade da estratégia, até que tenha sido utilizado todo o estoque disponível para a vacinação. Acabou a vacina? Acabou. Por isso que a gente tem que ter a preocupação é que a gente realmente faça um trabalho sincronizado com os municípios, sincronizado com as salas onde vão ser as referências, com avaliação diária, com estratégia para chamar esse público, porque essas pessoas, os CTAs, os SAIs, eles têm o contato, os CTAs também, os contatos, que eles podem estar encaminhando um aviso de comparecimento para essas pessoas com aquele critério, CD4 menor que 200 células há 6 meses, né? E sejam aquelas pessoas, homens. Não são todos os que têm HIV. Aqui é o quantitativo que vem, né? Atendimento de 50% em cima desse valor, desse total aí. 40 pessoas para 40 doses para pós-exposição que ainda não chegou. Quando vier as 40 doses de pós-exposição, vai ser atendido em 100%. Bom, gente, então, depois dessa breve, ou não sei se eu demorei muito, mas assim, para explicar para quem ainda não tinha tido contato com a informação da vacina na mpox, para ter uma ideia de como foi articulada essa implantação dessa vacina aqui no Brasil. Então, a vacina Jynneos é a vacina que a gente já recebeu. Essa de cima, aqui no mundo, tem outros tipos de vacina, feita em outros países, né? Essa vacina, ela é viva atenuada não replicante. Ela é feita a partir, né, da composição dessa vacina Ankara Bavarian Nordic modificada. Ela foi aprovada para uso na população geral a partir de 18 anos, porém, nós não vamos fazer na população geral, temos critérios para utilizar por conta da quantidade de vacina que nós temos, né? E daquelas outras particularidades que a gente já conversou. A administração é subcutânea e o esquema são 2 doses com 4 semanas de intervalo. Uma vacina viva produzida a partir da cepa Vatinia, Ankara, Bavarian, como eu já falei, modificada, atenuada e não replicante. Está indicada para uso em adultos com idade igual ou superior a 18 anos, considerado de alto risco para infecção por varíola ou varíola dos macacos. Fornecida em embalagens com 20 frascos em dose única de 0,5 ml.
deve ser mantida congelada entre menos 25 e menos 15 a nível estadual, né? Até o nível estadual, ela vem do laboratório, nível federal, estadual, congelada nessa temperatura. Uma vez descongelada, quando ela vai para a regional, para aquela regional encaminha para o município, ela já vai descongelada. A partir desse momento que ela é descongelada, ela já está contando as 8 semanas que ela tem de validade. E ela não pode ser congelada novamente depois de descongelada. Então, esse que é uma das preocupações em relação à vacina, porque a gente tem que utilizá-la no prazo máximo de até 8 semanas, em temperatura de 2 a 8 graus. Aqui podem ver as embalagens, tipo de embalagem que ela vem, a terciária, secundária e primária. A embalagem é essa, né? Um frasquinho parece com as vacinas que a gente tem na geladeira para outras que são, né? Por exemplo, a penta, outras vacinas, a gente tem que ter muita atenção onde vai fazer. Felizmente, essa vacina vai ser feita em locais bem restritos, onde não tem vacina de uso geral no calendário básico de vacinação. No máximo, em algumas, aqui em São Luís, por exemplo, nós temos o SAI, que ele faz vacinas na rotina para essas pessoas que vivem com HIV. Algumas vacinas que eles têm que fazer e não tem na rotina. Tem o SAI, tem o CRIA, que também faz vacinas de rotina, mas aí a gente já está aqui orientando de uma forma geral que, como qualquer vacina, a gente tem que ler o rótulo, identificar a embalagem, identificar se tem alguma presença de alguma partícula estranha dentro da vacina, uma coloração estranha, tá? Então, toda vez que vai ser feito qualquer medicamento, inclusive a vacina, tem que fazer essa inspeção, observar bem para ver se está fazendo tudo certinho. Então, aqui são as especificações da vacina também, que eu já falei para vocês. O esquema de vacinação são 2 doses de 0,5 ml, administração subcutânea, preferencialmente no deltoide, com 4 semanas de intervalo, equivalente a 28 dias entre as doses. Os serviços de vacinação deverão garantir o esquema completo às pessoas da população-alvo da ação. Aquelas que se apresentem para a profilaxia com mais de 14 dias pós-exposição não deverão ser vacinadas. A gente está falando de pós-exposição, tá, gente? Não é da pré-exposição. O mínimo de intervalo de uma dose para outra são 28 dias, né? Mas se a pessoa não puder vir com 28 dias, ela poderá fazer quando ela retornar. Só que, lembrando que a gente tem que reforçar junto a essa população que eles precisam cumprir com o intervalo recomendado devido ao tempo de validade da vacina. Se eles demorarem muito, eles podem perder de fazer a segunda dose, porque a vacina expira, né? A estratégia de vacinação contra a mpox se encerra com o consumo de todas as 46 mil doses disponíveis para o PNI. Então, o PNI ele vai ter o seu estoque estratégico para algumas demandas que fogem do cálculo que foi feito inicialmente através do sistema de informação, inicialmente a partir do momento que, considerando o número de casos bem baixo, não vai ter tanta pós-exposição, e essas 46 mil, elas vão estar sendo distribuídas proporcionalmente, né, a proporção que vai sendo solicitado de acordo com a informação que o sistema vai mostrar. Encerrando, acabando essas doses, não vai ter mais condições de tê-las novamente, receber mais doses, não vai ter mais condições. Para a administração da vacina, ela deve ser descongelada, como eu falei para vocês aqui, na nossa rede estadual, e ela vai ser encaminhada para a regional, para o município, que vai fazer a vacina, que no caso vai ser somente Bacabal, Imperatriz e São Luís. Os municípios que vão receber vacina são somente esses municípios. Eu não sei se o José depois vai reforçar mais um pouco esse fluxo das pessoas que vão
chegar até os locais para fazer a vacina, né? Um desses locais, Bacabal, Imperatriz, São Luís, né? Que se não forem residentes nesses locais, eles vão precisar estar sendo direcionados para algum desses 3 municípios para fazer a vacina, e por isso eles têm que ser articulado entre esses municípios que tem essa pessoa com CD4 menor que 200 células, que seja daquele grupo de homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais, para fazerem uso da vacina no município que tem, tá? Deve ser inspecionada quanto à presença de partículas, descoloração, e sempre que a solução do recipiente permitir, não deve ser administrada se qualquer uma dessas condições ocorrer. Agite o frasco suavemente antes de usar por pelo menos 30 segundos. Retire uma dose de 0,5 ml com uma seringa estéril para injeção. Administre agindo por via subcutânea de acordo com as recomendações que já foram ditas, preferencialmente na parte superior do braço, que é o deltoide. Poderão ser utilizadas para aplicação seringas e agulhas de acordo com as especificações. Seringa de 1 ou de 3 ml e agulhas 3 por 4,5 ou 3 por 3,8. É recomendado que seja feita uma curta anamnese com o paciente para identificar a situação clínica. Toda a vacina que a gente vai fazer, que vai ser feita, é preciso haver uma curta anamnese no momento da vacinação. Perguntar se teve alguma reação alérgica à dose anterior, se for a segunda dose. Se a pessoa está, no momento, com alguma situação clínica importante, se está com alguma infecção, vamos dizer assim, uma situação em que ela não esteja bem, né, fisicamente, com alguma situação, no momento que ela precise adiar a vacina para fazer depois, né, para não ser atribuído a vacina qualquer situação que ocorra depois que ela fizer, que ela já estava sentindo mal, não está se sentindo bem, e nesse momento é melhor adiar para uma semana depois, né, assim que a pessoa estiver bem, fazer a vacina. Orientar e aconselhar o paciente quanto às especificações técnicas e possíveis ESAV. Para quem ainda não conhece essa sigla, ESAV são eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização. Substituiu o termo eventos adversos pós-vacinação, EAPV. Então, bem como a importância de completar o esquema de 2 doses. A vacinação segura, ela inclui, né, algumas observações, inclusive, nessa curta anamnese, a gente está orientando a pessoa a partir dessa anamnese, se ela tem algum histórico de reação alérgica grave após a administração de uma dose prévia da vacina, e aí vai ser o caso de contraindicar. No caso de ter uma precaução em relação à vacina, o histórico de reação alérgica grave após o uso de gentamicina ou ciprofloxacino, ou então história de reação alérgica grave à proteína do ovo de galinha e que não esteja fazendo uso de nenhum produto contendo proteína do ovo e galinha. Nesses casos, será necessária uma avaliação individualizada de risco versus benefício, com a possibilidade de realizar a vacinação sob observação por 30 minutos em ambiente com capacidade de atendimento de reações alérgicas graves. Então, essa questão da precaução não está contraindicando diretamente, mas está solicitando que seja identificada essa reação, né, que a pessoa conversando, ela possa estar dizendo alguma situação que ela não pode fazer a vacina por conta dessa situação que ela apresenta, mas avaliando o risco-benefício, muitas vezes é melhor fazer a vacina no ambiente preparado para o atendimento de reações graves, porque muitas vezes não acontece nada, né, não tem reação alérgica nenhuma, mas e não deixe de vacinar a pessoa, porque a vacinação, ela é muito importante por conta do risco muito alto da pessoa, por acaso, se contaminar e desenvolver a doença. É muito pior do que se ela fizer a vacina e correr um risco teórico de ter um evento.
Mas aí é necessária, como a gente está falando aqui, a observação em ambiente hospitalar por pelo menos 30 minutos. Gestantes e lactantes não têm dados de segurança para fazer a vacina nessa população. Apesar dela não ter sido demonstrada em animais que elas apresentaram toxicidade ao feto, mas existe uma recomendação de fazer nesse público somente se essa gestante ela tiver uma exposição classificada como de alto risco. Então, considerando o risco-benefício, é melhor fazer do que não fazer, né? Doenças febris agudas. Indivíduos com quadros leves, como resfriados comuns, podem ser vacinados. Como precaução, aqueles com doenças febris agudas deverão, idealmente, aguardar a recuperação para a realização da vacina. Aquela doença febril aguda, que é febre, dor no corpo, dor de cabeça, é aquela situação em que a pessoa não está bem, então a gente faz adia, né? Dá um tempo para retornar. Não devem ser vacinadas pessoas que já tenham sido previamente diagnosticadas com mpox ou que já estejam apresentando lesões compatíveis com o diagnóstico clínico da doença no momento da vacinação. Aqui são os exames que eu falei para vocês. A gente vai falar um pouquinho aqui. Todos os exames relacionados a monkeypox, eles têm que ser notificados. Seja eventos locais, seja eventos sistêmicos, produtos graves. Dor, eritema, edema, indolação, todos têm que ser notificados. Por quê, gente? Porque é uma vacina nova. Então, uma vacina nova, a gente tem que estar atento a todos os eventos, porque, eventualmente, a dor, o eritema é uma situação que pode ocorrer com qualquer vacina. Só que tem um esperado, né, de números de pessoas que vão apresentar esse tipo de evento. Agora, se uma vacina nova, ela começar a ser utilizada e começar muitas pessoas a sentir dor, todas as pessoas sentirem dor, eritema, edema, aí já foge da normalidade, né? A gente já entra numa classificação que a gente chama de surto. Então, isso é que precisa ser notificado. Se a gente perde essa informação, nem o PNI ele fica sabendo do que a vacina ela pode estar desencadeando nas pessoas, e tampouco o laboratório que produz a vacina. Então, a gente precisa notificar tudo. Eventos sistêmicos, eventos locais e graves, né? Espero que não tenha nenhum. Notificação de ESAV, né? Todo profissional de saúde, ele é um notificador, investigador, incluindo também os erros de imunização, certo? Então, essa situação ela tem que ser notificada. Assim como os problemas da cadeia de frio, erros na preparação de doses, erros na via de administração, entre outros. O que aqui tem que ser notificado e investigado? Todos os eventos graves ou inusitados relacionados a erro de imunização programático. Eventos que ocorrem em grupo de pessoas, são os surtos, né? Eventos inesperados e sua relação com a vacinação, quando não é clara, ocorrido dentro de 30 dias após a vacinação. Mas como a gente está combinando aqui, nós vamos notificar tudo, certo? Os exames devem ser notificados dentro das primeiras 24 horas de sua ocorrência, seguindo o fluxo determinado pelo PNI, que é aquele fluxo de notificação e investigação na própria unidade de saúde ou no local que a pessoa volta para falar que apresentou o evento. Pode ser no hospital, pode ser num atendimento de urgência e emergência, pode ser numa porta aberta para atendimento, pode ser no próprio SAI, no próprio CTA, no próprio local que ela fez a vacina. Então, todos nós somos notificadores, independentemente da gente estar julgando a vacina naquele momento. Não é preciso estabelecer a causalidade para se notificar um ESAV. Na suspeita de algum ESAV, a gente sugere que todos tenham no seu material de trabalho o Manual de Vigilância de Eventos Adversos pós-vacinação, que é o de 2020, que é o mais atual. Esse site que vocês estão vendo aí, esse endereço, na verdade, é o http notifica.saude.gov.br, é onde o profissional de saúde ele vai acessar o SUS Notifica,
que é lá que vai ser feito a informação. Depois que você fizer no papel, se você não tem um computador na sala, você precisa ter o impresso da ficha de notificação para preencher adequadamente com todas as informações, preenchimento completo, com o máximo de informações possíveis, tanto da notificação como da investigação, e depois poderá estar colocando no sistema. Ou então, se você tiver um computador e tempo disponível para fazer essa notificação direto no SUS Notifica, você pode fazer. Como é que o profissional de saúde ele vai fazer essa notificação no SUS Notifica? Ele precisa entrar nesse endereço aí, ele precisa fazer o seu autocadastro, que é pelo gov.br. Você entra nesse endereço que ele vai mostrar a página onde você vai colocar o seu CPF e depois eles vão pedir uma senha, para você clicar em continuar. Quando você coloca a senha que entra, eles vão pedir a senha, essa senha que você, se você já consultou em algum momento, algum saldo do Banco do Brasil, alguma coisa do Gov, algum outro tipo de serviço que o Gov oferece, é a mesma senha. Se você não lembra mais da senha, você pode mudar a senha. Esqueci a senha que muda. Então, você precisa fazer esse autocadastro, né? Você mesmo faz, e depois você vai solicitar a liberação. Como é que solicita a liberação? A liberação é solicitada através de um e-mail. Você vai solicitar através da sua sala de vacina, encaminhando para a sua regional de saúde, ou no caso, aqui no município de São Luís, o Ribamar, Patrulhar, que lá nesse local, na sala de vacina, lá no município, tem uma pessoa que vai ser que vai liberar, então aqui no estado a gente também libera. Então, só para simplificar, é preciso fazer o autocadastro. Quando fizer o autocadastro, tem que nos comunicar, ou a nós, ou então a própria regional, que já foi feito o autocadastro e o e-mail para liberação é esse. Então, você coloca o seu e-mail que você utilizou para fazer na hora de preencher esse autocadastro, tá? Então, não é difícil, não é difícil. Você, depois que faz o autocadastro, você só solicita a liberação através do município, da regional, que se eles não conseguirem fazer lá, a gente faz aqui a nível estadual, essa liberação. Mas tem que ter um e-mail de vocês informando qual é o e-mail para a gente poder liberar através do e-mail. Bom, então aqui é o sistema de informação. Eu vou chamar aqui o Thiago para mostrar para vocês como é que é o sistema de informação da Monk. Ele é feito no próprio CPNI Covid, um novo CPNI, e não tem dificuldade. Eu vou chamar o Thiago, ele vai mostrar para vocês, e qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando para ele. Só um minuto. Boa tarde a todos, eu sou o Thiago, técnico de DCDI. Eu vou estar apresentando agora, direto do sistema, a apresentação de como seria feito o registro dessas doses, correto? Eu vou compartilhar a tela agora do CPNI, certo? Todos estão conseguindo ver a tela? Sim. A partir do momento que a gente loga no sistema, certo? Nós vamos ter
que ter cuidado a partir do momento de selecionar a aba correta, que no caso é o operador de estabelecimento de saúde da campanha, certo? Quando nós fizermos isso, nós iremos escolher a sala de vacina na qual vai estar realizando essa vacinação, certo? Aqui aparece papéis. Aqui aparece só as que estão cadastradas, cada município tem o seu, certo? Nós temos vários banners, a gente já tem um banner da monovalente azul, da bivalente o cinza, certo? Da monovalente, que é o verde, certo? A monkeypox. Lilás. Tem essa lilás, o banner da monkeypox, e tem o banner da influenza que já foi liberado, do azul, que a gente vai estar falando hoje é o da monkeypox, certo? O da monkeypox, quando a gente clica no banner, a partir do momento que a gente clica no banner, aqui é porque eu não tenho nenhum lote cadastrado, certo? Certo? Mas quando a gente vai abrir essa parte de cadastro, nós iremos fazer o mesmo sistema que os outros pacientes. Primeiro de tudo, nós temos que ter o lote cadastrado no movimento de imunobiológico. Vocês vão pesquisar o lote que vocês vão estar recebendo, certo? A partir do momento que vocês registrarem esse lote, vocês vão ter que ter em mãos o número da nota que vocês vão estar recebendo e a data. E o quantitativo específico, certo? Por quê? Porque a partir do momento que vocês registram esse quantitativo de dose, vai ter que ter uma saída dele no sistema, certo? Continuando. Até porque o frasco da monkeypox é muito mais fácil a vacina da monkeypox porque ela é monodose. Cada frasco vem uma dose. Então, se torna muito mais fácil de se trabalhar com ela do que com as vacinas do Covid e influenza, que são multidoses, certo? Então, a partir do momento que vocês registrarem que receberam 20 doses, vocês vão ter que ter essas 20 saídas no sistema, essas 20 doses administradas. Não é igual a da Covid bivalente, por exemplo, que são 6 doses por frasco. A gente sempre sabe, o Ministério da Saúde sabe, que nós iremos ter uma perca técnica referente a esse quantitativo de doses, certo? E a monkeypox não. Como ela é monodose, nós iremos ter que dar a saída correta dessas doses, tá bom? A partir quando terminou de adicionar esse lote, aí sim vocês vão lá no painel geral e clicam para fazer essa inserção da dose. A partir do momento que vocês entram para registrar essa dose, vocês vão ter que indicar, como sempre, digitar o SUS do paciente, fazer a pesquisa e registrar. A primeira ou a segunda dose, no caso, certo? Aí finalizou esse registro, é só finalizar o cadastro. Ela não é difícil de fazer o registro, tá bom? Isso é só prestar bastante atenção. Se vocês vão registrar 20 doses, vocês vão ter que ter essas 20 saídas, tá bom? Alguma dúvida? Eu queria te perguntar, Tiago, no caso, a gente vai fazer igual falar na Covid, que a gente coloca o nome e o CPF do candidato, ou vai ser igual a influenza, só a quantidade? Como eu falei, eu só citei a influenza como, por exemplo, que o frasco era multidoses, certo? Mas a monkeypox, nós iremos fazer que nem a da Covid. Ela é por paciente, ou seja, vocês vão ter que ter o SUS do paciente ou o CPF para poder fazer esse registro, tá bom? Mais alguma dúvida? Qualquer dúvida, eu ligo para ti. Bota teu telefone aí depois.
Eu já estou colocando meu telefone no chat já. Tá bom. Ei, Socorro, todo mundo já preencheu a frequência? Eu já. Foi a Tá? primeira. Tá. Tá bom. Pronto, qualquer coisa, meu telefone já está no chat, viu, gente? Eu vou passar aqui a palavra para a Fábia de novo. E, Fábia, Oi. eu queria, em relação, tu explicou muito bem aí a questão do paciente que pode, que não pode, mas eu ainda fiquei assim, se o paciente, ele está tomando uma medicação forte, ele pode fazer a vacina também? Olha, esses pacientes, Socorro, são pacientes já imunodeprimidos. A condição deles de imunossupressão já é por conta até das células de 200, abaixo de 200, né? Já é considerado uma imunossupressão extrema. Por isso é que eles estão fazendo a vacina, exatamente para que eles não peguem a doença, né? Então, assim, essa medicação que você fala, medicação forte, é uma medicação do tratamento que eles fazem? Se for, é indicado fazer. Quanto mais rápido ele fizer a vacina, melhor, porque ele vai estar com mais proteção. Então, não tem porquê, né? A não ser que ele esteja realmente naquela situação de uma, como a gente já foi falado, uma doença aguda febril, tá com aquele mal-estar generalizado, não tem condições, tá sem se alimentar, então está numa condição que exige um pouco mais de atenção, né? A gente orienta a adiar a vacinação até que a pessoa se restabeleça. Ou então, se for uma pessoa, um paciente, um usuário, que ele não está grave, não está bem há muito tempo. Aí, nesse caso, é bom que, como eles fazem parte de um programa específico, e tem uma equipe multidisciplinar, tem um médico, um enfermeiro, então, uma avaliação com uma orientação por escrito para a sala de vacina, no caso, para vocês que vão receber pacientes de Imperatriz e de outros, até de outros municípios próximos, né? Vocês estarem respaldados e com segurança. Então, eu assim, penso dessa forma para que vocês não fiquem com receio. Agora, assim, não vamos fazer com que isso seja uma rotina. Aqueles pacientes que estão bem, que não estão, mas eles fazem medicação para a própria doença, esses pacientes podem receber tranquilamente. Tem mais alguém com pergunta, gente? Ei, Fábia, mas ainda continuando aqui, eu sou a perguntadeira do grupo, né? Pode perguntar. Não, é que assim, é coisa básica, e tu até já falou aí, mas assim, aqui no DST, os pacientes que vêm geralmente até de outros municípios, a gente, o médico passa, como eu mando aí para ti do CRI, né, algumas vacinas especiais, né? E aí tem algum tempo, se o paciente tiver tomado alguma vacina, alguma coisa para fazer outra, essa daqui da monkeypox, fazer. Muito bem, Socorro. Realmente faltou essa informação na apresentação, então foi bem você ter lembrado. Não está recomendado fazer, né? Não está recomendado fazer a vacina monkeypox concomitantemente junto a outras vacinas no mesmo dia, e se fizer, tem que dar intervalo de pelo menos 4 semanas, 30 dias. Ou se tiver feito a vacina, tem que aguardar 4 semanas para fazer a monkeypox. Só não vai, essa orientação ela só não cabe para quem se submeter a uma pós-exposição de alto risco, porque nesse caso ela vai ter que fazer a vacina logo, não vai esperar um tempo de 30 dias para fazer, né? Se ela tiver feito qualquer outra vacina do calendário antes. Então, assim, essa observação foi muito boa, muito obrigada, porque faltou na apresentação. A gente vai acrescentar. Olha, vocês podem baixar o informe técnico da Mpox, está disponível no site do Ministério da Saúde, lá naquela parte onde tem todos os informes, as notas técnicas, vão lá, pesquisem que vocês vão achar. Baixem o informe,
O que tiver de informação, quanto mais você tiver de informação e ficar se apoderando dessas informações, vocês vão ter menos dúvidas e vão ter menos insegurança, passar para a equipe também uma segurança, né, de quem vai fazer essas vacinas, não só para a monkeypox, mas para as outras vacinas também, a gente tem todo o material lá. Fora as notas que a gente caminha todos, né, assim que a gente recebe as notas do Ministério, a gente sempre passa no grupo para vocês todos. Então, peguem essas informações, imprimam. Eu sou do tempo de imprimir. No celular, às vezes, eu custa achar. Né, Jocélia? Eu sou do tempo Também de... sou assim, Fábio, para ler um pouco, para a gente poder entender, eu também imprimo. Eu coloquei até no grupo do SAIS todo esse material aí, para eles darem uma olhada se tiver dúvida, tá? Tá, ótimo. Legal? Legal. Tem mais alguma pergunta? Jocélia, se você quiser Amanda, do complementar... município de Bacabal. Oi, fala, Amanda. Em relação, porque essas doses que virão, elas são específicas para esse público. Aí, havendo, por exemplo, algum caso de exposição de alto risco, como é que a gente faz? Tem que ser solicitado a vacina para esse público? Amanda, na verdade, a gente ainda não recebeu as vacinas da pós. São 40 doses que a gente vai receber. Sim, entendi. Caso ocorra, né? Porque existem regras, existem exceções, mas tudo tem que ser tudo tem que ser documentado, tá? Essa pessoa que eu acho que a Jocélia vai falar também sobre quem, no caso do fluxo de quem se submeter a uma pós-exposição, como é que tem que se fazer? Então, não é só dizer, eu tive contato com uma pessoa que está com a varíola dos macacos, aí dali já fazer a vacina, não. Tem que consultar no sistema se essa pessoa que entrou em contato, quem é o caso. Vocês estão escutando, gente? Aí, estou escutando. E, Fábio, aí uma outra dúvida. Essa campanha ela é voltada para esses públicos específicos, né? Com essas duas doses. No momento, não existe indicação para expansão, para se trabalhar com outros grupos. Não é isso? Nenhuma, porque só são 46 mil doses e acabou. Acabou as 46 mil doses. No Brasil, não tem mais vacina Mpox. Tá bem, entendi. Obrigada. Oi? Boa tarde. A questão de doação de sangue, como é que ficou o intervalo dos pacientes, se no caso for transfusão de sangue, alguma coisa? Ah, mas esse tipo de paciente não tem essa indicação, né? Eu não entendi, Gutenberg. Não, que era a questão de doação de sangue, mas eu acredito que vai ser raro esses pacientes na questão de doação de sangue, né? Não, doação e recebimento de sangue não tem assim, pelo menos no informe técnico não está contemplando. Eu já li todo, ele nessa série já lemos todo e não tem essa. Mas eu lembrei que essa vacina vai para os profissionais que vão lidar com o vírus, né? Não tem HIV, são os pacientes saudáveis, né? Que estão no laboratório, às vezes tem essa questão da doação de sangue, mas lá não tem dizendo nada, né? Não. Eu gosto desses questionamentos porque a gente desperta para outros questionamentos. Então, eu vou anotar esse questionamento aqui e vou perguntar. Porque pode ser que uma pessoa que está nessa condição de CD4 menor que 200 esteja precisando fazer uma transfusão, por exemplo, né? Mas eu me toquei mais foi por causa dos profissionais que vão lidar no laboratório. É porque eu me recordei que porque eu sou doador de sangue, aí eu me recordei disso. Obrigada pela pergunta. A gente vai depois estar informando para vocês, tá? Eu queria lembrar. Oi? Quem está falando? É a Jeane que está com o áudio aberto. Jeane. Jeane, você quer falar alguma coisa?
José, se você quiser complementar em relação ao fluxo, para dar mais uma clareada, o fluxo da pré e da pós-exposição. A pós-exposição é bem específica também, né? São pessoas que tiveram contato e não tem nenhum critério específico como tem a pré-exposição, né? Para a gente estar bem atento a isso, né? E aí a gente já fica mais atento para essa exposição, porque é um pouco complexo e a gente sabe, né? Como mesmo eu já falei, essas pessoas vivendo com HIV/AIDS tem todo o estigma, tem todo, né, um acolhimento. Então, por isso que a gente pede muita atenção. E a gente sabe que a equipe do SAI, junto com vocês, tem toda essa expertise de estar acolhendo. É por isso que, a nível nacional, a gente sempre escuta que essas pessoas querem ser acolhidas no serviço, apesar de... Porque a gente sabe como é todo o estigma. E o fluxo é esse, né? O critério não foi mesmo do Ministério da Saúde, através do SINC, o Sistema de Monitoramento Clínico, que diz se esse paciente está em abandono, se ele está recebendo medicamento. Então, nesse sistema é muito bom, porque diz vamos dizer, toda a vida do paciente, do usuário em relação a HIV e AIDS, tá? Então, por isso que eu acho que foi pensado nesse critério, que lá a gente vê como é que está a vida dele em relação à medicação. E aí, pensando que nos últimos 6 meses ele fez esse exame e foi o público específico para que ele não chegue a ter, né, a monkeypox. Isso foi muito bom. E a gente recomenda, reforça, né, que seja bem, que a gente sabe que o sistema às vezes tem inconsistência, já encontramos inconsistência de ontem para hoje. Um exemplo, ontem nós tiramos, tinha 9 pessoas em Timon, hoje já tem 12, tá? Então, a gente está entrando em contato diretamente com o Ministério da Saúde em relação a essas inconsistências, passamos um e-mail, já ainda agora há pouco, a Karina, que é a nossa técnica referência neste departamento, e a gente está aguardando se isso, né, porque fica assim, tipo, poxa, eu tirei ontem, tinha 9, hoje já tem 12, então, como a gente está orientando os serviços tirarem essa relação, até porque, como eu volto a dizer, a ética profissional do sigilo em relação a esse, porque sai nominalmente. Então, a gente tem esse cuidado. Então, a gente está solicitando mesmo que os SAIs retiram a relação, né, desses usuários com um CD4 menor que 200, inferior a 200. Tá? É para a gente ter muita atenção em relação a isso, mas eu não tenho certeza que a Fábia já conseguiu passar. Então, como ela mesmo falou, tem tudo lá no boletim, no informativo técnico, tem uma apresentação específica. Eu já passei para toda a equipe dos SAIs que nós temos, a gente tem um grupo, aqui eu já coloquei lá, então tudo que o Ministério vai nos passando, eu vou colocando lá para todo mundo ter esse conhecimento, esse entendimento. É extenso, mas é importante que a gente leia, para a gente, às vezes, tirar as dúvidas, assim, no momento que não conseguir falar, mas acaba conseguindo falar conosco, tá? E a gente está aqui à disposição mesmo para colaborar, para fortalecer vocês no que for preciso, tá? Eu agradeço muito a atenção de todos, o empenho é importante, né? A gente está aqui, o Estado, e vocês que estão executando as políticas públicas, então a gente tem toda essa preocupação, essa atenção em estar fortalecendo vocês, né, para levar uma qualidade de atendimento a esses usuários, principalmente quando a gente fala de HIV e AIDS, que a gente tenta desmistificar todo esse estigma que existe contra essas pessoas, mas a gente sabe que é um usuário como se tivesse uma TB, uma hanseníase, uma hipertensão. A gente tem que né, sempre estar conversando com as pessoas em relação a esses usuários. Tá? Então, eu agradeço, acho que é isso, Fábia, acho que se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada. Mônica, tá querendo perguntar alguma coisa, Mônica? Queria, boa tarde. É porque a minha internet caiu algumas vezes aqui, sabe? Aí eu fiquei com uma dúvida com relação. Aqui eu conversei com o responsável pela epidemiologia, né?
E aí eu conversei com ele quantos pacientes, né, vão estar inclusos. Na nossa lista, que é como se tivesse 18. Só que aí o que acontece? Aí ele monitora, sabe tudo direitinho. Mas essa lista dos pacientes nominais, a gente aqui que vai atrás, ou eu vou falar com o coordenador da vigilância epidemiológica para a gente ver, ou vai ser a regional de Timon que vai enviar para a gente através do SAI. Eu fiquei com essa dúvida. Outra dúvida. Vamos lá, Mônica. No caso, a gente identifica os pacientes, né? Aí, no caso, a gente vai enviar para qual local? É a regional que vai direcionar? É para São Luís? É para Bacabal? Entendeu? Assim, eu fiquei um pouco assim confusa para como é que vai ser esse fluxo. Ou é a regional que vai organizar? São essas Vamos lá. dúvidas. Mônica. Primeiro, o SAI de Timon tem acesso ao sistema, tá? O SINC, Sistema de Monitoramento Clínico das Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, tá? A senhora do nome Enedina, ela coordena, né, a política. Então, o SAI tem um acesso. Então, eles que vão tirar essa relação nominal. E aí, para onde eles vão ser encaminhados? Para São Luís. Aí vocês têm que sentar, como é que vocês vão alinhar? Com o encaminhamento médico, tá? Então, quem atende essas pessoas vivendo é o médico do SAI, então ele que vai fazer um encaminhamento. Mas aí vocês alinham entre vocês mesmos, como é que vai ser. Mas tem que vir para São Luís, para o CRIE, tá? Para o Hospital Universitário Materno Infantil, vai fazer, tá bom? Certo. Então, a gente vai fazer a ponte. Sai Timon, Enedina, o médico, né, tá? referência da médica sai, Enedina está e a conosco hoje de manhã, já está com a relação em mão, já entrou no SINC, só está esperando esse alinhamento de vocês mesmo, o município, estão no município, junto com você, que é a imunização regional, para ficar bem alinhado essa conversa, ok? Tá certo. Tá bom, Tá? muito obrigada. Estamos à disposição. Um abraço. Eu acho que a dúvida dela está aqui, viu, Jocélia? Mas acho que tu conversou com a menina do DST daqui, né? De Imperatriz. E hoje também já conversamos com a Marcela, de Imperatriz. Tá? A Karina já orientou, já está com a relação, já está tudo ok, já conseguiram acesso sim. Tá ok já. Eu falei, está tendo essas situações de ter um número maior, realmente hoje, por isso que a gente está consultando o Ministério, mas a gente já alinhou tudo com ela. Ela tinha dúvida se ia atender todos os usuários que são residentes e que não são residentes de Imperatriz, mas que inclusive no site de Imperatriz tem que atender, tá? Tá ok, obrigada. De nada, um abraço. Aí, no caso, né, vai para São Luís, certo? No caso, o município de Matões, que vai disponibilizar, tipo, o carro, né, para levar para São Luís, e aí tem que falar com alguém em São Luís? Quem vai fazer essa ponte? Sou eu, como é? Eu aí comecei a pensar além. Eu acho que já está conversando também. O CRI já está todo orientado, não é isso, Fábia? A equipe, né, e essas pessoas, né? Mônica. Como é? Falhou a ligação. Já está orientado que vai receber pacientes vindo de outros municípios. Porque aqui o bairro de Fátima, ele vai atender a população de São Luís, né, que já tem um quantitativo já determinado, definido pelo sistema, já todos os SAIs que têm pacientes nessa condição, que aqui são 4 referências, então todos eles vão fazer no bairro de Fátima. Os municípios do estado que não têm, fora Imperatriz e Bacabal, que vão receber vacina, esses municípios vão vir para São Luís. O CRIA já está orientado quanto ao recebimento dessas pessoas. Mas eu reforço aqui o que José já falou. Não mandem o paciente para cá sem antes estar tudo certinho, porque tem que vir com documentação, com relatório médico
lá do SAI, onde ele é atendido, onde ele, né, no caso vai ser, no caso de Matões vai ser Timon, né? E, Timon. isso, então tem que ter tudo alinhadinho, amarradinho. E a gente vai até disponibilizar aqui o número do CRIA para vocês estarem fazendo contato com o CRIA para fazer esse agendamento. Porque assim, quando for, o ideal seria, não sei se todos vão no mesmo carro, porque às vezes também não querem, né? Quem puder ir sozinho, ou então pode ser no carro, né? Acho que do município, e entrar em contato e dizer o dia que vão, né? E quem é o responsável, para realmente não dar nada errado. Pois tá bom, muito obrigada, entendi. Vou botar o número do CRIA São Luís, o número fixo, tá certo? Sim. Tá bom. Obrigada. Para vocês estarem alinhando com o CRIA também, tá? Tá bom. Qualquer dúvida, vocês também podem estar entrando em contato com a gente. Se não conseguir falar com o CRIA, vocês entrem em contato com a gente, comigo, com a Jocélia. Eu vou estar assim, responsável, vou botar o número da Silma também, que é a enfermeira, a colega que trabalha comigo aqui, com eventos adversos. Então, a gente vai estar envolvida nessa questão aí. Pode também estar entrando em contato com ela, vou botar o número dela aqui, tá certo? Para a gente facilitar. Vou botar o meu número, que algumas pessoas não têm, deixa eu colocar aqui. A gente não quer que vocês façam nada com dúvidas. Se também a gente tiver dúvidas, a gente vai também buscar informação. Essa informação da transfusão, eu vou me informar, porque eu não sei, eu não gosto de falar nada que eu não tenho certeza. Porque isso é muito sério, né? A gente tem que ter muito critério, muito cuidado. Botei o meu número. Depois eu boto de Silma antes de acabar. Eu escrevi no chat. Se alguém quiser anotar o meu, tá? Eu vou dizer. Não sei o que está acontecendo. Estou tentando ativar, mas não estou conseguindo. Ó. Meu contato, Jocélia, 9, DDD 98, 9, 8739, 1016. Também. Gente, aqui é a Silma, enfermeira. Olá. Faz parte da nossa equipe. Ela está também junto com a gente aqui nos ESAVs, né? Também fazendo dando esse apoio para toda a equipe, né? E a gente está junto. Nós estamos juntas, todo mundo junto. Todo mundo junto de mão dadas. A gente vai cantar parabéns aqui. Gente, tem mais alguma dúvida? Alguma consideração? Então, eu desejo a vocês todos um bom trabalho, pensando que vai dar tudo certo, que realmente vai dar certo, como a Jocélia falou, já está dando certo, né, Jocélia? É mais um desafio, como é que a gente chama? É uma ação diferente do que a gente costuma fazer, que é voltar para o público de criança, um público maior, e esse público é bem mais específico, bem mais restrito. Com essas especificações dessa vacina, então a gente vai trabalhar todo mundo alinhado, sem estar com dúvidas, perguntando um para o outro, a gente vai se ajudando, tá, gente? É assim que dá certo. A gente sempre trabalhou assim e dessa vez não vai ser diferente. Tá? Então, eu agradeço a presença de todos vocês e que tenham um ótimo trabalho e vamos em frente. Obrigada, Jocélia, pela sua parceria de sempre. E a gente vai continuar conversando. Gostaria também de agradecer a todos, o pessoal dos CTAs, do SAI, da imunização, todos os municípios. É isso, é como a Fábia falou, é um desafio em prol, né, da qualidade de vida da população. Então, é muito gratificante ter vocês aqui conosco, nós sabemos que podemos contar. Agradeço ao setor de imunização, à vigilância, agradeço todo mundo da SES
e principalmente, né, em especial todos vocês que estão nos municípios mesmo, dando todo o apoio e colaboração a todos nós, tá? Um abraço. Em breve vamos nos ver novamente. Tá? Tchau, Fábia. Obrigada. Obrigada. Mônica, só para te responder, a Silva, a enfermeira aqui da imunização, ela está nos dando apoio também nos exames. E a apresentação Obrigada. a gente vai enviar, tá? A gente vai enviar para você, tá bom.